Na tarde desta quarta-feira, dia 29, o comando de greve do Sindicato do Magistério Público Municipal de Itabuna se reuniu para discutir a decisão judicial que julgou ilegal a greve da categoria após 2 meses de paralisação. O comando está reunido para a gente discutir a decisão do TRT, a não concessão do TRT, inclusive a tutela, a preparação da nossa assembleia para segunda-feira e a discussão, inclusive, do nosso recurso junto ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Antes da reunião, a presidente do sindicato, professora Carminha, cedeu uma entrevista exclusiva à reportagem da Baiana Sul, falando da greve e da crise do setor educacional. Ela falou sobre como a categoria recebeu a notícia de que a Justiça havia considerado a greve ilegal. Com decepção, frustração, porque enquanto profissional da educação, especialmente enquanto cidadã, a gente espera e tem o sonho e acreditamos sempre na esperança de que as leis, de fato, principalmente as leis do trabalho, né, principalmente a CLT, sejam de fato as leis garantidas, em especial a lei de greve. Por que nós ficamos um tanto frustrados? Porque nós tínhamos saído de uma audiência anterior à última ocorrida, em que a desembargadora a doutora Léa Albuquerque, ela teve assim uma disciplina quando fez o seu relatório do seu parecer. Ela foi muito técnica, em obediência ao que mandava a legislação. E a legislação a respeito, ela disciplinou sobre a questão do direito greve. No caso nosso, que somos trabalhadores em educação, a educação não é vista como caráter essencial. Isso não quer dizer que a educação não seja importante para a população. Mas é porque essa legislação, ela disciplina que caráter essencial são aquelas áreas de trabalho, aquelas atividades que não pode estritamente todos os trabalhadores aderirem à greve. Ou seja, transporte urbano não se pode ter 100%, a área da saúde também não, a área da elétrica, né, sobre a energia, segurança pública. No caso da educação, existe uma diferenciação legal, porque nós sempre nos comprometemos na chamada recomposição de calendário letivo. Portanto, quando a gente ingressa já numa greve, após todo o esgotamento de negociação, de acordos coletivos, da chamada mesa de negociação com o patronal, a gente já deixa ali esclarecido que caso venha a greve, nós estaríamos respeitando a comunicação prévia das 72 horas, para acionar, inclusive, a sociedade saber de curto prazo, no prazo das 72 horas, que estaria aquela atividade entrando em greve, inclusive o próprio patrão. Então, foi muita insatisfação quando eles colocaram que estavam decretando a ilegalidade da greve por abuso da greve. De acordo com a líder sindical, o SIMP irá recorrer da decisão do Tribunal Regional do Trabalho no TST, em Brasília. Recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, mesmo porque é dado ao direito, inclusive pelo fator democrático, quando você não aceita uma determinada decisão de um rito, no caso do Tribunal Regional do Trabalho, você tem uma instância superior. E no nosso caso, é buscar a instância do Tribunal, né, do Trabalho, enquanto nível superior. Porque não houve, neste caso, a chamada tutela antecipada. E aí você pode me perguntar, mas professor, o que seria essa tutela antecipada? É que a prefeitura pediu que os desembargadores, ao votar contrário à greve dos professores, também dessem uma tutela antecipada para que a gente só recorresse já estando no trabalho, já estando em sala de aula. Só que os desembargadores não colocaram a chamada tutela antecipada. Portanto, deu para a gente um prazo de 8 dias para fazer a recursão do processo. Então, nós temos aí um prazo de 8 dias e a gente não tem a obrigatoriedade de voltar já amanhã para a sala de aula. Por essas e outras, de acordo com o que a lei nos garante, nós teremos a nossa assembleia na segunda-feira para discutir às 15 horas o retorno ou não da terminalidade da greve. Na Assembleia Geral de segunda-feira, dia 3, os professores poderão decidir pela volta às salas de aula. De acordo com a sentença do TRT, se os profissionais não cumprirem a determinação, serão descontados os dias não trabalhados dos profissionais e multa diária de R$1.000 ao sindicato da categoria. Intimida, né? No momento que você fala assim, tirar
o seu salário? É claro, porque no caso da educação, 90% da nossa categoria são de chefes de família. Quase todas são mantenedoras dos seus lares, né? Quando não tem marido desempregado, né, passa por outras instâncias maiores. Então, as professoras e professores são chefes de famílias que praticamente com seus salários, muito embora não sejam salários exorbitantes, eles são, por questões de serem servidores públicos, eles sabem que tem que receber esse salário mês a mês. Quando vem uma decisão dessa, em que autoriza o patrão a fazer o desconto, então é claro que estremece. Professora Carminha falou ainda da importância da opinião pública em apoio ao movimento grevista. Olha, a opinião pública conhece o histórico do professor. Já conhece que professor sofre, já conhece inclusive as intimidações dos poderes em relação aos professores, já conhece a história sofrida da carreira do magistério. Se você perguntar hoje para um filho seu, até para um sobrinho, qualquer criança, pergunta para ela, você quer ser professor? É natural que essa criança vai lhe responder, eu não. E se você perguntar, por que você não quer ser professor? Naturalmente essa criança já tem uma leitura do que é ser a vida do professor. E por que essa criança já tem essa leitura? Porque ela está na sala de aula, ela vivencia as péssimas condições de trabalho, a falta de material didático, a falta dos recursos que não são dados para que esse professor possa desenvolver o trabalho do conhecimento com esse aluno. E sabe, inclusive, das péssimas condições não só do trabalho, mas também da valorização, a falta do respeito do patrão, dos governantes, dos políticos, frente a este profissional. Então, hoje é percebível o seguinte, nós temos sim, até então, o apoio das famílias, temos e agradecemos. Sabemos que as famílias estão preocupadas com seu filho? Sabemos. E nós também somos preocupadas com esta criança, porque esta criança será o adulto de amanhã, será inclusive o político de amanhã, será, quem sabe, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho amanhã. Nós estamos preocupados com ele. As nossas crianças das nossas salas de aula são oriundas dos morros, das favelas, daqueles pais que não têm condição de botar filhos em escola particular. Porque se assim tivesse, talvez não estivesse na escola pública, o que é uma pena. Porque a escola pública começou a cair de padrão justamente quando a classe média saiu de dentro dessa escola. Porque quando eu digo a classe média, porque a classe média, elas são sujeitos pensantes, elas sabem brigar por direitos, elas estariam exigindo, inclusive dos governantes, melhores qualidades. O que é que o governante faz? O governante se aproveita do cidadão mais simples, do cidadão sem a devida formação de leitura, e engana e passa inverdades para esse cidadão.